Pessoal, boa tarde, beleza? Por enquanto, acho que o projeto do guincho aqui vai dar uma pausa, né? Pra decisão, né? Que nem eu falei pra vocês aqui, sempre muda, né? Sempre muda, às vezes começa a montar uma coisa, depois decide de outra forma, né? Que nem, por enquanto, parece que o seu Paulo tá negociando o aparelho do guincho aí, vai vender, né? Essa parte vermelha aí, né? Aí vai tirar, né, no caso, o aparelho do guincho. Aí ele vai decidir ainda, por enquanto, o que vai ser feito, né? Se vai ser montado um cavalo. Se for montar um cavalo, vai ter que encurtar o entre-eixo dele de novo, né? Tem que encurtar o entre-eixo de novo. Que antes ele era no comprimento do entre-eixo de um cavalo, né? E aí, no caso, por enquanto, vai dar uma pausa aqui, que eu acho que ele tá negociando o aparelho aqui, né? Provavelmente só vai continuar mesmo aqui, mexer na outra garagem, né? Que daqui, tirando o aparelho, né, vou deixar ele montado aqui, pelo menos para movimentar, levar ele guinchado para outra garagem, né? Levar ele guinchado aqui, que já tá na posição, já tinha reforçado as soldas do chassi ali, só não tinha encapado, né? Mas para movimentar ele com guincho dá para levar, né? Por enquanto tem uma previsão, talvez a gente monte ele com outro tipo de implemento, né? Que nem eu tava conversando com o seu Paulo, né? Eu tinha anunciado aqui, né? Tinha anunciado esse cargo aqui, que ele é sucata, né? Foi comprado de leilão aí por 35 mil. Não tem documentação para legalizar, né? Mais. Então eu anunciei ele inteiro, traçado, motor, tudo, né? Tá tudo no lugar por 35 mil, né? Às vezes, que seria toda a mecânica dele, né? Peças, né? Os traçados, cabine e tudo, né? E a caçamba por 35 mil. Ou em partes, né? Que até no anúncio que eu fiz dele aí eu coloquei valores, né? Que eu não tô bem lembrado, mas acho que é 16 mil a caçamba, 16 mil traçado, né? Cabine acho que é 10, motor é 10, o câmbio que eu não lembro. Mas por enquanto ainda a gente vai decidir se vai montar, né? Se vai montar o guincho, né? Se vai montar o guincho aí com traçado, né? Caçambão. Guincho não, o fietão, né? Com traçado aí, caçambão, né? Ou se vai, né, montar um cavalinho aí, né? Por enquanto vai dar uma pausa aí para decidir o que vai ser feito, né? Até alguém tava aí, né? A gente tava meio na expectativa, né, de fazer o carro, né? Eu tava até comparando ele aqui com o LK, né? Que você vê, esse carro tem muito mais coisa para fazer do que aquele LK que eu anunciei, né? E aí, no caso, por enquanto, você vê, a intenção desse carro era de pôr ele para rodar no guincho aí até o início do ano, né? Pela quantidade de coisa que eu tenho para fazer, mas por enquanto agora vamos ver o que vai fazer, se vai ser usado o caçambão, tudo, né? Colocar tudo para lá traçado, tudo. Não sei se vai ser montado com motor do 190 ou se já vai montar com esse moderno aqui, cadastrar tudo certo, né? Passar essa mecânica toda pra lá, né? Vamos ver, né? O que vai ser feito aí. Por enquanto, o projeto aí do guincho aí vai dar uma pausa, né? Beleza? E agora aqui falando sobre o comentário do inscrito Diamantino Lopes, né? Esse dia ele tava perguntando, né? Fez uma pergunta, né? E aí eu resolvi até fazer um vídeo, né? Porque eu não lembro se algum youtuber chegou já a fazer algum vídeo assim explicando sobre isso. E eu tô percebendo até entre amigos, né, que nem o Rogério mesmo tá comprando, né, o Rogério que eu tinha anunciado o Mercedão, a Volvo dele, ele vendeu os caminhões tudo já, né, na época, o ano passado foi o Jairo que comprou, né, o Mercedão, e agora ele vendeu a Volvo, né. Então, o que acontece? Agora ele tá comprando um 608 e ele tá perdido o negócio de cadastro de ANTT, né, para fazer transferência, placa vermelha. E o que acontece? Oi! Aí o que acontece? Não tô filmando o seu carro, não. Não tô filmando o seu carro. Ele pode ter até aparecido no vídeo.
É, o pessoal gosta de ver carro velho no vídeo. Eu não vou mostrar seu carro. Seu carro é muito novo pra estar aqui. É bom até você tirar ele daqui. Então, né, esse Honda que tá aqui é do Elcio. E aí o que que acontece, né? Aí Ó, deu até um branco que eu tava falando. Então, esse negócio de ANTT, né? Hoje em dia, pra você que tem um carro placa vermelha, se você vai comprar um carro, né, tipo Fiorino, acima, um carro de transporte, né? Se você compra ele placa vermelha, só que se você não tiver a NTT no seu nome, automaticamente quando você vai transferir, ele vai para placa cinza como particular. E o que quer dizer isso, né? Você com ele placa cinza, você não consegue carregar em transportadora nenhuma, porque você não consegue cadastrar o ANTT se ele tiver placa como particular no documento, né? Que é placa cinza, né? E aí ele tem que estar como aluguel. Aluguel quer dizer placa vermelha. Ele placa vermelha, você consegue cadastrar o NTT, né? E para ele né? E para você ter um carro hoje em dia, né? Vamos supor, você compra um caminhão, né? Você tem que ter o ANTT, tem que estar em dia, renovado. Porque se não tiver renovado, se o ANTT tiver vencido, né? Se o seu ANTT tiver vencido, você não consegue cadastrar ele, o veículo, né? Na hora que nem eu fiz a documentação do quarto eixo, né? Eu mandei tudo ali, mandei, né, minha carteirinha ali do ANTT para eles cadastrar, para ele continuar como placa vermelha, né? Por quê? Ele era placa vermelha. Antigamente o veículo, quando era placa vermelha, ele só voltava quando placa cinza, para placa cinza se o dono quisesse, né? Mas se ele era placa vermelha a eternidade. Hoje em dia não, né? Hoje em dia, né, para o veículo, ele pode ser placa vermelha, mas na hora de você dar entrada no documento, o Detran pede, né, o ANTT, que antigamente era CCM que eles pediam, era um monte de... Era mais trabalhoso para você deixar um veículo placa vermelha, né? Só que quando ele ia para placa vermelha, não voltava mais. Hoje em dia não, que nem meu Fietão, né, uma suposição, ele era placa vermelha. Se eu tivesse transferido e meu ANTT tivesse vencido, eu não ia conseguir deixar ele como placa vermelha, ia ficar como placa cinza, né? Então, a pessoa, não, deixa assim mesmo. Aí é o erro que a pessoa faz. Porque na hora que fica a placa cinza, a pessoa não consegue carregar, entendeu? Não consegue carregar. Foi até um problema que o Eric teve, né, no caminhão dele aí, que quando ele deu toda a documentação, tudo para NTT lá para cadastrar, quando o caminhão dele saiu o documento, saiu particular. E aí ele teve que dar entrada de novo na documentação para poder, né, mudar para placa vermelha, né? Que no caso ficar como aluguel. E aí ele não estava conseguindo trabalhar com o caminhão por causa disso, que a empresa pede, né, o ANTT, ele não pode cadastrar o caminhão no ANTT dele porque está como particular, né? Então quem tem caminhão particular é assim, quem transporta carga própria, né? Às vezes a pessoa tem um sacolão, tem um mercado, tem alguma coisa assim, então tem uma Fiorino ali, ou tem um caminhão, ele deixa a placa cinza, ou tem uma empresa dele mesmo que não é de transporte, porque se for de transporte tem que ser placa vermelha. Então o que que acontece? Se ele pega, não mexe com o transporte, mas só carrega carga própria, que nem uma coisa que ele mesmo fabrica, aí é particular, é placa cinza. Agora, se a empresa, né, se a empresa no caso mexe com o transporte, aí tem que ser placa vermelha. A mesma coisa você vai comprar um caminhão, então procura tá com a NTT em dia. Se você não tem a NTT, a primeira coisa que você faz, vai atrás para poder tirar a NTT, porque na hora que você compra o carro, você tem que apresentar o ANTT para ele ficar com placa vermelha, que nem a Ruralzinha mesmo, né, a F75, né? Tô tentando me organizar aqui para levantar uma grana para fazer a documentação dela, né? Aí então como meu ANTT tá em dia, né, ela é placa amarela, eu vou fazer o registro primeiro. Quando fizer o registro do Detran, eu vou dar entrada para transferência. Aí já vai vir um registro, já vai vir o número da placa nova. Só que essa placa nova, né, pode ser cinza ou placa vermelha, que no caso o aluguel é particular. Só que aí eu vou pegar o meu ANTT, entendeu? E vou enviar junto com a documentação de novo, depois que ela estiver registrada, para poder ela,
né, em vez de ser placa cinza, eu quero deixar ela como placa vermelha, né? Quero deixar com placa vermelha, que aí eu vou poder cadastrar o NTT e poder carregar carga até de transportadora com ela, né? Porque hoje em dia, todas as transportadoras, antigamente você até carregava placa cinza, hoje em dia o próprio tem um tal de CIOT, né, que não libera mais, né? Então se você vai mandar, né, a carga lá, vai mandar a documentação e ver que o veículo não está cadastrado no NTT, eles não liberam. Então o que acontece? Carga, né? Você vai comprar um carro hoje, um carro de transporte, né? Um caminhão, uma Fiorino. Então procura cadastrar o NTT, tirar o NTT primeiro, tirar o NTT. Depois que você tirou a NTT, tiver em mãos, né? Aí você compra o carro, que aí na hora que você der entrada, né? Se o carro for placa cinza, você já vai mandar a documentação para ele sair com placa vermelha. Igual eu vou fazer na caminhonete, na F75, igual eu fiz no Jacaré, na época que eu transferi para o meu nome, né? Inclusive o Jacaré eu fiz 2 transferências. Eu transferi para o nome do antigo dono, que aí o antigo dono tava com a NTT vencido, ele ficou placa cinza. Depois, quando eu transferi para o meu, né? Aí voltou para placa vermelha de novo no documento, porque meu NTT tá em ordem, né? Vence só em 2021, né? Eu tirei meu NTT em 2005, né? Logo quando começou a NTT, que antes era outra, né? Outros órgãos que fiscalizavam isso aí, né? Que eu não lembro o nome, mas não lembro as letras, né? Mas aí em 2005 mudou para NTT. Eu comecei com o caminhão em 2004, 2005 meu NTT eu já tirei. Foi quando começou, né? Então, a NTT tem que estar em ordem, né? Tem que estar em dia. Muita gente que está comprando, que nem o Rogério, né? O Rogério mesmo comprou o 608, que era do seu Francisco. Só que a NTT dele tá vencida. Ele estava conversando comigo hoje o que eu ia fazer, o que ele tinha que fazer para poder. Eu falei, primeira coisa, Rogério, vai lá na NTT, já renova seu NTT, entendeu? Aí depois você vai dar entrada lá, faz a vistoria, depois você dá entrada no Detran, porque senão você vai, né? O caminhão tá placa vermelha, automaticamente ele vai para placa cinza. Então para você vai ser prejuízo, porque você tá pegando um caminhão que você quer fazer mudança, transporte, essas coisas, né? E ele é velho, né? Ele começou com o caminhão primeiro que eu e ele tava perdido nisso. Então tem muita gente que às vezes está no transporte e ainda está se atrapalhando nessa parte, né? Então é o que eu vou falar para vocês. A diferença de placa vermelha, que foi a pergunta do Diamantino Lopes, né? Do inscrito aí, do amigo inscrito Diamantino Lopes, né? O que acontece? Placa vermelha é isso, veículo de aluguel, né? Você cadastra o NTT para você poder transportar carga de terceiros. E para particular, que é placa cinza, você não pode carregar carga de terceiros, somente, né, carga própria, né? Que nem se você tiver um sacolão, tiver um mercado, essas coisas, você carrega carga com nota fiscal no nome, né, do mercado, que é dona do caminhão, no caso, que é do mercado, carga própria, né? Carga própria, você não vai, né, você vai carregar no próprio mercado ali, vai transportar essas coisas aí, questão de legumes, frutas, essas coisas, né? E aí, ou então você tem uma empresa pequena e vai transportar carga própria, né? Que às vezes o caminhão tá até no nome da empresa, mas tá placa cinza, né? Porque você tá transportando a carga da própria empresa, né? E já, se você tem um caminhão e vai procurar mexer com o transporte, primeira coisa que tem que fazer, tá com a NTT em dia, né? Se você não tiver, tira o NTT, entendeu? E aí você vai, entendeu? Depois que tiver com a NTT em ordem, aí você dá entrada no documento de transferência, que se o carro for placa cinza, ele vai para placa vermelha, que nem é o caso da caminhonete minha da F75. Se ele for placa vermelha, ele vai mudar para placa vermelha, entendeu? Ele vai continuar, se ele for placa vermelha vai acontecer igual o Fietão, né? Vai continuar placa vermelha, né? Vai continuar, porque se eu não tivesse apresentado o NTT, ele não ia continuar a placa vermelha, ia voltar para ia ser automaticamente, né, transferido para particular, né? O próprio Detran já muda para particular, né? Se você não apresentar o NTT em ordem renovado. Beleza, pessoal? Um abraço aí, Deus abençoe todo mundo. Vamos dar só uma curiada ali na pintura ali que o Gustavo ali tá terminando de fazer na parte de trás do guincho ali do Jorjão. Beleza? Vamos ali, dar um pulinho ali. Espero que todo mundo tenha entendido, né? Aí, ó, serviço do nosso amigo Gustavo.
Tá ficando filé a mula aí, ó. Quê? Queijo? Ah, depois que você começou a aparecer, as visualizações triplicou? Claro. Você é 10. Quê? Na colmeia de abelha. Isso que triplicou os seguidores. Ah, triplicou os seguidores porque você tá com a pedra na colmeia de abelha? Lixador de massa mais chique igual eu não tenho, ó. Barba pimentada, perfeita. Lixador de massa, quer dizer que o cara pra lixar a massa tem que estar todo mulambém. Claro, não. Não, o cara tem Tá que... estiloso assim, ó. O cara não pode estar igual eu assim, com essa barba feia, assim, tudo, né? Só apara um pouquinho assim, ó. Dura Não e cheia. pode. Não pode lixar massa desse jeito aqui. Não. Né? Por isso que a gente cobra bem. Olha como é que nós tira o pó, como nós fica. De vassourinha, hein? Ó. Pra nós ver os efeitos. Entendeu? A maciota. É. E você... Então quer dizer que você tem estilo pra lixar massa, então. Estilo pra dentro, né? Ó como é que eu tiro o pontinho. Só na vassourinha. Copiou? É isso aí. Vou mostrar aqui o... Ó, já pintou de manhã, né, ó. Tá lisão, apesar que já tá pegando a poeira, né, porque o Elcio tá lixando a massa plástica aqui perto, né. E tá o nosso amigo Gustavo aqui, ó. Pior que o Gustavo, ele tava até perguntando, né, se tem evolução do serviço aqui, ó, desde o dia que ele começou a fazer. Eu falei, tá tudo lá no canal, lá, quem você quiser é só acompanhar. Né, ele mesmo tava perguntando, né. O antes e depois. O antes e o depois da mulinha aí, né. Essa semana, que nem eu falei, eu não vou vir pra cá, porque eu vou fazer o Siena do meu vizinho, né, amanhã eu vou ver se eu consigo funcionar a caminhonete. Tá aí nosso amigo Gustavo aí, ó, funileiro e pintor, né, o serviço tá ficando 10, né? Agora ele tá pintando as caixas aí, ó, deu a primeira mão, né? No caso, a primeira mão, vocês podem ver que ainda tem um pouquinho da sombra do fundo de baixo, mas agora na próxima mão ele já vai cobrir legal aqui o branco, né? Que nem aqui, ó, foi a parte da cabine já tá pronta. Foi usado, né, o branco, né, PU, branco geada, né? Esse é o branco geada? É, branco geada. Branco geada PU com verniz PU, né? Verniz alto sólido. Verniz. Alto sólido. Como é que é o nome? Alto sólido. Cadê a... O alto já tá tudo aqui, ó. É, mas é verniz PU, né? É, o verniz Olha, PU. é PU alto sólido. Isso é o catalisador. É o catalisador aqui, ó. É PU alto sólido. PU alto sólidos da PU, né? Verniz, né? Lazuril. Na verdade, eu tô usando bastante Brasília, algumas coisas, né? Mas, É isso aqui, ó. né, na verdade, muita gente gosta de usar Lazuril por causa do poder de cobertura, né? Olha lá, o verniz. Alto sólidos. Verniz alto sólidos 8.937 é a numeração dele, né? Então, pessoal, amanhã eu não venho pra cá, né? Deixa eu mostrar ele aqui. Eu nem posso ficar muito perto não, porque essa tinta tá me fazendo mal. Amanhã eu não venho pra cá, né? Vou ver se eu consigo funcionar a F75. Que aí eu já vou organizar, que eu quero guardar a F75 e guardar o Monza, né? Deixar ela guardada mais pro fundo, o Monza na frente, né? Tô pretendendo no próximo mês aí tirar uns 2 dias aí, trocar a bomba d'água do Monza, fazer uma revisão de carburador, deixar ele tudo funcionando direitinho, né? Dar uma limpeza legal nele, deixar ele, dar um talento legal no Monza, né? E aí eu vou ver se eu consigo funcionar a F75 amanhã. E vou guardar ela e guardar o Monza, né? Em casa, né? Aí, como a semana que vem
Como a semana que vem eu vou fazer o Siena lá do vizinho, aí eu não venho pra cá, né? Aí eu não venho pra cá, então semana que vem provavelmente eu vou estar fazendo o Siena do vizinho lá, que a gente já comprou material, já tá no jeito lá, né? Vou dar uma pausa no vídeo aqui pra ele dar uma mão completa na caixa. Aí ele tá aplicando a primeira mão desse lado da caixa aqui, né? Até deixei o Jacaré em casa, porque vou te usar as baterias dele, né? Pra funcionar amanhã a caminhonete. E provavelmente semana que vem vou ter que buscar a carroceria lá com o Pastor Horácio também. Aí o Jacaré ficou em casa. A carreta ficou sozinha aqui, né? Ontem eu terminei o serviço com o Pastor Horácio, já era de noitão, né? 8 horas, mas graças a Deus ocorreu tudo bem, né? Com toda nosso jeito lá, esse tipo de serviço é assim mesmo, a gente, né? Fica um vídeo meio agitado, né? Mas é bom, né? A gente mostra a realidade ali, né? Do que tá acontecendo no vídeo ali, né? Procuro gravar aí pra mostrar pra vocês aí mais ou menos como é que é, né? Mas tá aí, ó. Ele não queria largar o Jacaré de jeito nenhum. Gostou de dirigir toda hora que, né? Queria estar lá dirigindo o Jacaré, né? O Jacaré é um caminhão gostoso de dirigir, mesmo que é um caminhãozinho velhinho, mas é gostoso, né? Vamos lá pra mostrar lá o serviço do Gustavo lá pra vocês terem uma ideia. Aproveitei aí que, como eu já ia precisar buscar a bateria aqui tá no Jacaré para funcionar a caminhonete, né? Como eu disse para vocês, eu uso uma bateria de carro e outra de caminhão no Jacaré, né? Para fazer 24, né? Que o Jacaré é 24 volts. Uma bateria eu uso a mesma que eu uso lá no quarto eixo, né? Uma bateria a mesma que eu uso no quarto eixo, e a outra é a mesma que eu uso no Monza, né? Que tá lá no Jacaré. Então amanhã eu vou aproveitar, já vou tirar lá a bateria para mim poder funcionar a caminhonete, montar o carburador no lugar, né? Vou ver se eu consigo ali funcionar ela, né? Pela primeira vez, né? Na minha mão, né? Aí já vou tirar o Monza da garagem também, né? Que o Monza é só por bateria também e por álcool. Aí eu vou ver se eu consigo guardar os dois na garagem ali. O espaço tá meio apertado, mas vou dar uma organizada nas plantas do meu pai, né? Até meu Jacaré mesmo ficou até na frente, ficou quase no final da rua, nem deu pra pôr na frente de casa por causa da caminhonete. Aí vou ver se eu consigo. Até fiz uma brincadeira ontem, né? Coloquei primeiro serviço do ano. Que realmente foi o primeiro serviço do ano, né? O serviço do Jacaré. Eu não tinha trabalhado com ele esse ano ainda, e ontem eu fui lá fazer aquele serviço lá com o Pastor Horácio, né? É isso aí, pessoal. Eu vou finalizar o vídeo aqui, que senão fica um vídeo muito comprido aqui, né? Já tá comprido, na verdade, né? Meus vídeos. O meu vídeo de 20 minutos, 20 e poucos minutos é até normal, né? E desculpa aí também ontem, aquela quantidade de vídeo que deu, né? Deu até trabalho para editar, mas é que eu queria mostrar para vocês ali, né? Do procedimento que a gente carregou a carroceria, né? E o primeiro serviço do Jacaré, né? O primeiro serviço do ano. É isso aí, pessoal. Um abraço aí. Deus abençoe vocês aí, tudo de bom. Aqui, que nem eu falei, eu não vou vir a semana que vem, mas provavelmente vou mostrar ainda muita coisa do caminhão do Jorjão aí, né? Do guincho. Que vai precisar montar, tem muita coisa ainda para finalizar aqui ainda, né? Que é só a parte da pintura. Depois até montar tudo no lugar, acho que na próxima semana que eu vier pra cá, né? Depois que eu terminar o Siena lá, próxima semana que eu vier pra cá, vocês já vão ver ele quase que finalizado, né? Beleza, pessoal? Um abraço aí, Deus abençoe todo mundo.
Só pegar esse finalzinho aí mesmo pra vocês verem aplicando a tinta aí, ó. Pra vocês terem uma ideia. Tem vídeo aí, né, da época que eu reformei o jacaré, mais ou menos vocês colocar lá o vídeo reforma do jacaré, vocês vão ver na aplicação da tinta lá, mais ou menos falando pra vocês como é que tem que ser feito assim, igual o Gustavo tá fazendo aí, ó. É a cobertura, né, você vai e volta. Muita gente gosta de ver isso, não gosta de ver isso? Essa parte o pessoal gosta de ver, cobrindo. Por isso que eu tô fazendo questão, já tá finalizando o vídeo. Aí eu falei, vou mostrar esse finalzinho aí, você fazendo essa cobertura na tampa da caixa. Vai mais uma outra mão. É, aqui é a primeira mão no caso, né, que vocês estão vendo. Depois na segunda mão dá outro brilho, outro acabamento, né. Vocês veem que a tinta, a cor da cabine tá diferente da caixa, né. Porque a cabine já tá pronta, né. A cabine já tá pronta, a caixa aqui ainda tá sendo a primeira mão. A caixa vai ficar igual a cabine ali, ó. Ó, vocês podem ver que ó, a parte lá em cima ainda ó, na primeira mão não cobriu, né? Depois na segunda mão que vem já não vai mais aparecer aquela parte que ficou sem pintar ali, entendeu? Cansa mesmo, né? O Gustavo tá falando que cansa. O servicinho que cansa é isso aí mesmo, a aplicação da tinta, porque você tem que ficar tenso ali, ó, que você não pode tremer, né? Você fica muito concentrado ali na hora que você tá aplicando, então, né, você fica tenso, né? Porque você não pode tremer, não pode errar a mão, se você errar escorre, né? Aí não tá dando a altura, né? Tá ruim pra você pegar até o final da caixa em cima. Nossa, pra caramba, velho. Nossa, tem hora que ele fica querendo cair. Tá vendo como é que ele dá a cobertura ali, ó? Eu fiz um vídeo, quando eu pintei o jacaré, eu fiz um vídeo assim, mais ou menos, mostrando a cobertura da tinta aí, ó. Mas dá pra vocês terem uma ideia, foi até meu filho que filmou a vez que eu pintei o jacaré, né? Semana que vem eu vou fazer o cieninha lá, vou mostrar algumas dicas pra vocês de questão da pintura, né? Vou fazer o siena lá. Lá é uma tinta diferente, lá é poliéster, né? Preto vulcano, que é liso, na verdade não é metálico lá. Com verniz 8500, né? Que é pra verniz poliéster, né? E aí, tá ficando bom? Você tá com a cara de triste? Você tá com a cara de triste? O Jorjão tá ali, ó, a cara de desânimo, né? Pra quem é, tá bom. Pra quem é, tá bom? Tá bom, acho que. Não, tá bom, filho. O Gustavo é um bom pintor. Bom pintor?
Eu tô vendo você... Deixa o contato dele aí pro povo ligar pra ele. Cara, pode, fala aí seu contato aí, Gustavo. Ô, fica cantando música não, que senão vai dar direitos autorais, vai bloquear o vídeo aqui, meu. Os caras vai pensar que tá tocando no rádio, que você canta bem demais. Né? Aquele dia que música que você cantou lá, o pessoal pensou de fundo que tava tocando no rádio. É isso aí, falou aí, pessoal. Um abraço aí, tudo de bom aí, fica com Deus. 10 vezes. Oi? 10 vezes que você pediu. Não, eu já despedi, mas eu quis mostrar o Gustavo aqui mostrando. Naquela visita que tá louco pra jantar em casa, tchau, acho que eu vou. Aí, ó, mas você não. Como é que eu vou? Agora você vem conversando, eu vou cortar o vídeo no Hoje, meio. aquelas visitas de domingo, ai, acho que eu já vou. Então, Louco pra matar a janta, o almoço. aí, ó. Fica pra janta. O cara já almoçou, já Tomou o café pegou da a tarde. sobremesa, café da tarde. E beirando a janta. Falou, pessoal. Já tô indo. Tchau, esse é o último vídeo. Daqui a pouco tô de volta. Já Tchau, pus a pessoal. janta Valeu, do tchau. povo, espera um pouquinho aí. São fanfarrão. É isso aí, pessoal. Vou finalizar porque tem uns caras aqui que começam a falar muita besteira, a gente tem que acabar o vídeo. Vamos deixar o contato aí da funilaria Lábios Suínos. Lábios suínos. Olha lá, funilaria Lábios Suínos. Jaceguava, com tudo. Mas qual é a finalidade Estrada do lábios Ja- suínos? Me fala. Funilaria Lábios Me Suínos, traduz isso aí é. em português. Em Porto. Traduzindo, funilaria e pintura boca de porco. Lábios suínos. Isso é invenção do Jorjão, ó. Olha lá, o Gustavo não gostou não, ó. Já ficou. Já perdeu. Não é ele. O Gustavo já perdeu o sorriso. É o Gustavo. Não. É um cara. Não é eu, só faço serviço de primeira. Massa é uma arrebitadeira. Eu só faço serviço de primeira só. Né? Falou, pessoal, vou finalizar o vídeo aqui, né? Os caras já começou a falar besteira já. Inventou agora que minha oficina vai ter que se chamar Funilaria, né? Lábios Suínos, pra não dizer que é boca de porco. Um abraço, tudo de bom.